Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em plena quarta-feira, batendo papo literário. Vamos começar essa quarta-feira, né? Porque a quarta já começou há muito tempo. Mas a gente vai começar essa quarta-feira batendo papo sobre personagens que têm relacionamentos ruins. Ah, meu Deus do céu! Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. A nossa autora já entrou. Vamos chamar, vamos. Dominique, querida, vou enviar o convite para você. Vai sinalizar aí para você. Aí. Olá, tem alguém aí? Agora estou vendo. Querida, seja muito bem-vinda ao meu projeto de entrevistas. Obrigada, tá? Eu que agradeço. É tua primeira live literária? Sim. Na verdade, é a primeira vez que eu resolvo mostrar a cara, né? Porque eu tenho muita vergonha. Eu sou muito tamanha, gente. Você jura? Você é tímida? Eu tenho problema de ansiedade, então na minha cabeça eu já fiz essa entrevista 1 milhão de vezes, sem saber o que você ia me perguntar. Eu tô há 2 dias sem dormir, só à base de café. Então, Oh, tô muito meu nervosa. pai. E, e quando eu fico nervosa, eu tenho a tendência a falar coisas sem sentido nenhum. Não se preocupe, que o espaço é para isso. O Rômulo aqui, boa tarde, passando para deixar um alô e desejar todo sucesso. O Rômulo, que é o nosso escritor de podcast também, estará aqui com a gente nos próximos dias, fazendo entrevista. Um beijo, Rômulo. Obrigada, querido. Dominique, não precisa ficar tensa, porque falar de literatura é muito bom. E quando o assunto é o nosso livro, aí que fica melhor ainda. Eu quero te dizer que eu estou muito feliz por você ter aceitado o convite de vir aqui, bater papo, enfrentar esse seu medo, essa sua ansiedade. Escritor nacional precisa divulgar livro, senão ele não vende, senão ele não é visto. Então, assim, você já é uma vencedora, um exemplo quando resolveu mostrar a cara, falar, ó, tô aqui mesmo com todos os receios, eu tô aqui. Então, parabéns e muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Eu espero não acabar com tudo. Não... espero não fazer o pior. Não se preocupe. Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou do interior de São Paulo, Jacareí. Interior de São Paulo. Conhece o Rio de Janeiro? Nunca fui, mas morro de vontade de conhecer o Museu da Manhã. Morro de vontade. Mas nunca Museu fui. da Manhã? Sim. Você sabe que eu sou carioca. Nasci, moro, vivo a minha vida toda aqui. Nunca fui no Museu da Manhã. Nossa, não acredito. Quem pode não dá valor, né? Tu acredita num negócio desse? É como se eu falar, não, o Cristo eu já fui, gente. O Cristo e o Bondinho, sim. Mas, por exemplo, o Museu da Manhã eu nunca fui. Porque antes da pandemia não surgiu oportunidade, enfim. E aí veio a pandemia e agora, após pandemia, eu continuo sem ir. Mas gradativamente, se eu for lá, eu vou fazer live, rios lá e vou te marcar para você ver como é lá dentro, tudo bonitinho, tá? Prometo que eu farei esse passeio. Agora, Dominique, você sabe que eu tinha uma amiga imaginária quando eu era criança que tinha o seu nome? Ah, não acredito. Juro, eu devia ter uns 4, 5 anos. E tinha uma amiguinha imaginária que se chamava Dominique. Não sei se era porque o meu nome era Monique, mas ela, de alguma maneira, se chamava Dominique. Depois, ao longo da fase da infância, ela sumiu. Nunca mais eu encontrei a Dominique, mas ela vivia comigo. Você teve amigo imaginário quando era criança? Nunca.
Nunca, nunca. Esse nome na minha vida é um tormento, porque quando eu ia fazer chamada na escola, eu não sei se você conhece a musiquinha, Dominique, Nique, você lembra? É da sua época? Não. Eu não sei quantos anos você tem, eu tenho mais de 30, mas é da minha época. As pessoas viviam cantando, porque eu tenho 3 nomes, né? Então, Dominique é o nome do meio. Então, a professora chamava meu nome completo, já todo mundo cantava. Então, tipo, é um trauma pra mim. Sério? Não conheço, gente. Depois eu vou até procurar. É uma Qual é o teu nome, triste. teu primeiro nome? Carita, Carita. sim. Depois, Carita Dominique. Adalgisa. De Souza. Carita Dominique Adalgisa de Souza. É um nome grande, né? Então, enquanto todo mundo aprendia a escrever como Camila de Souza, não sei o quê, eu lá, Carta, Dominica, Dalgisa, tinha que... Levava muito mais tempo do que as outras crianças, né? Bom, eu gosto de Dominique. Usa Dominique que pega. Dominique é um bom nome artístico. É Super bom que eu posso ter, apoio. é bom que eu posso ter 3 personalidades diferentes, né? Quem eu vou usar hoje? Quem eu vou ser hoje? Ah, será que isso está ligado à ansiedade? Ai, não sei, eu acho que sim. É Porque horrível essa nome ansiedade. significa muita coisa, né? A gente tem que ver por Sim, que o nosso nome é o nosso nome. Monique, é. por exemplo, é solitude. Hum, A vida toda eu fui só, o tempo todo. Mas assim, não sozinha. Eu vivo a solitude. E aí eu fui fazer uma pesquisa e tal, etc., de nomes. E Monique é solitude. Engraçado isso, né? Tem que ver o nome da o gente tem o seu. mesmo, né? Carita é latim, é caridade. Dominique é pertencente ao Senhor, que é aquela que pertence ao Senhor. E a Dalgisa é alguma coisa de nobreza, uma coisa assim. É um nome forte, mas não sei se Olha, tem alguma coisa a ver. gostei, Inclusive, meu, gente. inclusive, meu outro pseudônimo, porque eu escrevo para aplicativo também, né? Aí eu uso como giz autor. Eu quis desvincular uma coisa com a outra porque eu percebi que o público não é igual. Quem lê gratuitamente não vai querer pagar para ler. Então, aí eu quis escrever também de coisas diferentes, né? Porque o aplicativo, ele faz você ter um padrão de escrita. Você pode escrever sobre tudo, você pode colocar pensamentos, fazer a pessoa pensar de outra forma, pode tocar em assuntos sérios, mas aconteceu comigo, quando eu já fui para a Amazon também, foi um erro enorme que eu fiz. Porque você imagina, um escritor independente que não tem noção de como é, eu pelo menos não tenho muita noção das coisas. Eu só tô indo, mas eu não tenho muita noção. E aí, quando eu fui para a Amazon, foi um erro, porque eu divulguei na minha rede social, essa que eu tenho lá, os leitores do aplicativo, e eu falei que eu estava indo para lá. Eu não deixei o aplicativo, mas eu avisei que eu estava indo para lá. Então, assim, muita gente veio me xingando, falando assim: imagina se eu posso ler de graça, por que eu vou pagar na Amazon? Falaram que eu não tinha noção. Então, assim, muita gente foi comigo, mas a maioria também reclamou. Falei, imagina, tem biblioteca, eu posso ler de graça, você acha mesmo que eu vou pagar para ler um livro? Eu falei, gente, mas se a pessoa gosta mesmo de ler, porque não é possível isso. Então eu entendi que um público é diferente do outro. Nem todo mundo está disposto a... O que acontece? Existe aí uma dinâmica de quando você começa a escrever numa plataforma digital e vai para a Amazon. A plataforma digital ela é uma baita estratégia para você captar leitores. Ali você vai encontrar o teu público, não tem jeito. Pode ser de 10 pessoas ou pode ser de 10.000 pessoas. Ali você vai encontrar os seus leitores que vão te seguir. O que acontece? As plataformas digitais têm muitos livros, autores que estão diariamente publicando. Então, muitas pessoas continuam consumindo através da plataforma digital, às vezes não querem pagar R$ 2,99 num e-book, o que é uma grande besteira. Esse tipo de pessoa que não te acompanha, ele não faz parte do teu ciclo de leitores. Ele vai consumir você ali enquanto for conveniente a ele. A gente não chama isso de nosso leitor.
O nosso leitor é aquele que vai te seguir para o Amazon, te seguir para uma editora, porque gosta da tua escrita, porque gosta dos temas que você aborda. Então, a plataforma digital, muita gente usa como estratégia para captar justamente esses leitores, para quando for para uma Amazon, levar essa galera. E lá eles vão consumir você. Não tem jeito. E você vai fazendo o público diferenciado. Porque o público que paga, gente, é diferente daquele que só sabe ler diariamente. Não tem jeito. Sim. Então você vai acumular uma grande quantidade, mas não vai ter qualidade. Então, essa migração que você faz, às vezes é boa para você peneirar o teu público, entendeu? É só por isso. E aí as pessoas vão te acompanhar aonde você for publicar. Isso acontece muito. Agora, você começou na Wattpad, é isso? Não, comecei na Noveltoon. Novel. Uhum. Eu já ouvi Você falar. entrevistou, acho que a Fabiana, né? Fabiana Oliveira, ela tá lá também. Eu comecei lá também. Pois é, menina, essa novel tá bombando, né? Tá todo mundo escrevendo, né? Você começou a escrever lá em que ano? Tem 1 ano e 4 meses. Tem pouco tempo que eu comecei a escrever lá. E eu nunca tinha escrito nada na vida. Eu sempre pensava assim, eu sempre fui leitora desde criança, porque eu sempre ganhei livro de presente dos meus pais, sempre, sem ocasião especial nenhuma. Eles simplesmente me davam um livro e eu sempre gostei muito. Então eu sou leitora desde muito cedo. E aí eu sempre tinha aquilo na cabeça, um dia eu vou escrever um livro. Mas sabe quando só fica e você realmente não concretiza aquilo? E aí eu não foi do nada, assim. Depois teve um tempo que eu parei de ler também, porque a gente vai trabalhar, vai fazer outras coisas, acaba que eu não li mais. Só que aí, 1 ano e 4 meses atrás, eu tava de bobeira no Instagram, e aí eu vi esse negócio da Noveltoon lá de uma história. Daí eu me interessei, entrei e falei, nossa, mas é fácil assim? Aí eu peguei, sentei, escrevi e postei, mas assim, sem pretensão nenhuma. E aí, do nada, assim, a história cresceu muito rápido e aí eu tomei gosto por aquilo e eu fui escrevendo, daí eu não parei mais. Que maravilha! Qual é o teu perfil lá na novel? É a Giza autora. Você pode botar aqui nos comentários para o pessoal, se quiser ir lá na novel, te seguir, te acompanhar. Pode botar nos comentários. Eu só não sei como faz, porque eu nunca participei de uma live antes, então é só escrever aí embaixo. Aí adicione um comentário. Ah, tá bom. Gente, estou com essa alergia atacada, então abstrai. Agora, ô Dominique, eu tô aqui com o teu livro, Tudo Aquilo que Posso. Essa capa tá muito forte. O olhar dessa mulher, esse cabelo dela lindo. Essa capa foi inteligência artificial? Não, eu pego pelo aquele banco de imagens gratuito, Pexels. Eu pego por lá. O que se trata Tudo Aquilo que Posso? Tudo aquilo que posso ser, tem o ser aí. Tudo aquilo que posso ser, é verdade. Desculpa, não vi o branco. Não, imagina. Não, então, eu quis escrever porque é também uma coisa que eu já passei, assim. A gente não tem muita noção. A gente não se pergunta muito o que eu quero, até onde eu posso chegar. A gente não faz muita pergunta pra gente mesmo. A gente, às vezes, vai vivendo no automático. Então, essa minha personagem, ela tem 2 irmãs e desde pequena ela sempre sofreu comparação dos pais dela. Porque as irmãs dela já demonstraram alguns talentos desde criança e ela não. Os pais dela diziam que ela não era boa em absolutamente nada. Então, aquele ditado que uma mentira repetida muitas vezes se torna verdade. Então, ela acreditou naquilo, de que ela realmente não era boa em nada. Então, as irmãs dela, uma se tornou correspondente internacional, a outra advogada, e ela não. E ela, quando chegou na idade, os pais dela
pressionavam ela que com 18 anos ela tinha que saber o que ela queria da vida. Sendo que a vida da gente não é assim. A gente, às vezes, vai morrer e não vai ter noção de tudo aquilo que a gente pode ser. Quem eu sou hoje não é a mesma pessoa que eu fui há 6 meses atrás. As coisas mudam. A vida ela não é estática. As coisas mudam o tempo inteiro. Então, a personagem ela vai em busca disso, de descobrir quem ela é, o que ela quer. E aí, ao longo da história, a mãe dela morre, né? Não tem importância contar, mas a irmã dela telefona para ela e aí ela tem que retornar à cidade que ela largou tudo para trás para descobrir quem ela era. Então ela saiu da cidade natal dela e foi vivendo a vida, fez vários tipos de trabalho, mas não se encontrou ainda, não tinha se encontrado. E aí quando ela retorna para a cidade, a mãe dela morre e aí ela tem que se aproximar das irmãs, do pai. Aí mas dá tempo da mãe dela pedir perdão para ela ainda, que a mãe dela reconhece as comparações, né, que as pessoas são diferentes. Todo mundo quer que a gente acredite que somos todos iguais. Não somos todos iguais. Eu não acredito nessa balela. Somos todos iguais, somos todos diferentes fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, até a conta bancária não é igual de ninguém. Então a gente é diferente em tudo. E aí você tem 3 filhos, você vai criar os 3 do mesmo jeito, como se fossem pessoas iguais? Não são. E aí, depois ela descobre que ela gostava daquela cidade. Ela tentou tanto sair dali, mas a resposta não está fora, está dentro dela. Ela que tinha que se encontrar, ela que tinha que se entender, ela começou a se fazer perguntas, e aí a relação com uma das irmãs fica boa, só que a outra não, porque é snob. E aí, depois, ainda no final das contas, ela ainda se interessa pelo interesse romântico da irmã dela, dessa que ela não se dá bem. Então tem um problema aí. Mas é mais baseado, assim, coisas de relações familiares, porque, assim, se a gente for ver, nenhuma família é de comercial de margarina. Não existe isso. Não existe. Não. E todos os irmãos têm problemas. Se você é de uma família que você tem irmãos, seja irmãos ou irmãs, vocês têm problemas. Eu sou a caçula de 4. Aqui em casa nós somos 6, eu sou a caçula. É um inferno. A gente, de vez em quando, se engalfinha mesmo. Isso porque as minhas irmãs são 13 anos mais velhas do que eu. E a gente, de vez em quando, se engalfinha mesmo. Porque tudo tem problema. As divergências são constantes, né? Então, isso que você falou, esse ponto, querem exigir da gente 18 anos que a gente sabe o que a gente quer da nossa vida. Eu concordo com você. É impossível uma pessoa de 18 anos saber o que ela quer da vida dela. Ah, mas eu já sabia. Mentira! Você estava cheia de inseguranças, cheio de medo, né? A pessoa, né? Aí que bate no peito para dizer que sabe, sempre soube o que quis ser da vida. Mentira! Seus medos existiram, suas inseguranças existiram, seus receios existiram, porque não tem como você chegar, desabrochar aos 18 anos, você sente ali que você tem um caminho, mas você não sabe se é aquilo que você quer. Quantas pessoas hoje de 18 anos são julgadas dentro de uma universidade com aquele intuito de ser alguma coisa só depois que você se formar? Você é alguém quando você nasce. Você não precisa de um diploma para ser alguém. Hoje em dia a gente está vendo que diploma não dá dinheiro para ninguém. Não. Que profissões não é sinônimo de estabilidade. Não é porque você é médico, advogado, enfermeiro que você está tranquilo na sua vida. Porque o diploma, hoje as pessoas estão rasgando o diploma. E tá vendo garotada de 16 anos ganhando 20 mil com dancinha de TikTok. Exatamente. Então, inclusive, até eu coloquei isso no livro também, que, o que é ser alguém? Todo mundo é alguém. E aí tem momentos
ela percebe, ela fala, ela fez várias coisas, ela fala, eu sou a filha, eu sou a irmã, eu sou a esposa, eu sou uma mulher cheia de sonhos, eu não sou uma coisa só, eu não sou a minha profissão, eu não sou o meu salário, eu não sou status. Então, ela entende isso, que na verdade ela tem que se fazer as perguntas certas, não ficar indo atrás das respostas, porque tá tudo dentro dela. É só a gente parar, pensar e pensar na própria vida, não ficar vivendo no automático ou então querendo se encaixar, porque o tempo inteiro a gente está querendo se encaixar em algum grupo. E olha só como é um exemplo disso. O Instagram. Já viu que estão vendendo verificação de Instagram? Por que você quer comprar verificação de Instagram? Você não está querendo pertencer a um grupo que não... Você está comprando uma coisa, tentando ser uma coisa que você não é. Pode parecer besta, mas não é. Você está tentando pertencer, está tentando ser uma coisa que você não é. Então, o tempo inteiro a gente está tentando se encaixar e ir junto com as pessoas. Eu me sinto melhor quando eu estou indo contra onde todo mundo está indo. Sempre foi assim. Se eu quebrar a cara, eu fico muito mais satisfeita porque eu vou seguir o que eu acho que eu tenho que seguir. Você não vai me ver indo junto com a maioria, não vai. Então, mas tem um preço que a gente paga por isso, né? Mas tá tudo certo também. Eu prefiro quebrar a cara e falar, não, tá tudo certo. Eu escolhi assim. Agora, você vai... Pode falar, desculpa. Não, era só isso mesmo que eu ia completar aqui. Não faz muito sentido ter com todo mundo, querer ser igual, porque a gente não é igual, então, para mim, faz sentido. Essa aprovação que as pessoas buscam diariamente, principalmente através de rede social, é doentia. Sim. Você quer se enquadrar num estilo, num grupo, num cenário que você não pertence. Você não pertence, não é porque você não tem o dinheiro que a galera tem, faz a viagem que aquela galera faz, usa as roupas que aquela galera usa. Você não pertence porque você não se conhece. Sim. Quantos jovens a gente está vendo, principalmente dentro de TikTok, que estão totalmente perdidos? Eles estão formando opiniões baseados em nada para gerar vídeos monetizados para se enquadrarem dentro de um grupo. O grupo dos lacradores, o grupo dos falsos intelectuais, o grupo dos semi-analfabetos, que eles acham que eles podem falar qualquer coisa, formar uma opinião sobre qualquer assunto e jogar aquilo e achar que vai lacrar. Isso é uma constante busca por aprovação. Ah, caramba, fulana falou ali, não sei o que, gostei. E aí, quanto mais gente segue pessoas que formam opiniões com embasamento em nada, mais perdido a gente fica. Porque a gente está vendo dentro das redes sociais uma movimentação de red pill absurda, onde estão colocando mulheres abaixo de qualquer coisa, e um monte de homem, é isso mesmo, mulher tem que ser magra, mulher tem que ser baixa, mulher tem que não sei o quê. Cara, e esses exemplos são exemplos típicos de homens que querem se enquadrar num determinado tipo de grupo. Exatamente. Isso acontece com as mulheres, isso acontece com os adolescentes. Antigamente, a gente não tinha internet. Para eu me enquadrar num grupinho que eu queria, eu não usava a internet. Então, assim, é muito complicado esse... E aí você tem jovens de 18 anos, 16, 14, que não querem estudar, porque é só dançar no TikTok. Para que eu vou estudar se eu ganho 20 mil com 100 mil visualizações? É revoltante isso, tá louco. Para que eu vou ler um livro? Se eu posso ver um vídeo, um filme, sei lá o quê. Então, assim, é muito complicado. Esses pontos que você está trazendo aí no teu livro são bem relevantes. Eu vou ler aqui um trechinho da sinopse do livro da nossa autora. Tudo aquilo que posso ser. Manuela é uma jovem de 28 anos de idade,
que se descreve da seguinte maneira: desempregada, colecionadora de relacionamentos ruins, adorei essa característica, sem amigos próximos, relação estremecida com a família, sem talento algum. Quando achou que nada podia ficar pior, recebe um telefonema inesperado de sua irmã, avisando que precisava retornar a Porto Bravo. Porto Bravo é uma cidade fictícia? Sim, é. Será que Manuela decidirá finalmente enfrentar seu passado e se curar de antigas dores? Nem sempre as respostas são importantes, e sim as perguntas que se faz a si mesmo. Ao longo do caminho, Manuela entenderá tudo aquilo que ela pode ser e que tudo o que ela busca está dentro e não fora. Um romance leve que te fará passar bons momentos. Ô Dominique, alguma experiência pessoal te inspirou a dar vida a Manuela nessa trama? Meu pai disse que essa descrição que ela faz, ela falou assim, baseou na sua vida? Sério? Não, mas não é tudo isso não. É só, eu baseei, mas não foi tudo isso não. Porque eu não sou colecionadora de relacionamentos ruins. Não sou desempregada. Mas a questão dessa busca, eu posso falar porque assim, eu entendi só agora, com 34 anos, o que eu quero fazer, entende? Então tem a ver comigo. E quando eu sentei para escrever, eu não achei que fosse ficar tanto assim semelhante à minha vida. Então, assim, eu não percebi isso. Só quando eu terminei, eu falei, nossa, mas algumas coisas. Eu emprestei muito de mim nela. Por exemplo, ela passa por muitas situações constrangedoras, porque ela é atrapalhada. Isso, assim, eu posso dizer, sou eu, porque quando eu fico nervosa, e não preciso também, eu sou o tipo de pessoa que eu não bebo, né? Então, eu não preciso beber para passar vexame. Eu já faço isso gratuitamente para as pessoas. Então, eu pago muito mico, assim, sabe? Mas, então, ela também passa por isso. Então, eu emprestei muito disso para ela. E essa coisa dela não entender, eu sou o tipo de pessoa que eu sou boa em muita coisa, mas não sou excelente em nada. Desde pequena eu sou o contrário. Eu tenho alguns talentos, mas e isso dificultou muito, porque antigamente você tinha pouquíssimas profissões para você escolher. Hoje não, hoje tem tanta coisa que a gente nunca nem ouviu falar. E aí a escolha é muito mais dolorosa, eu acho. E aí eu só entendi agora. Então, foi importante para mim também, quando eu comecei a me perguntar quem eu sou, o que eu quero. E aí, quando eu decidi não ir com a maioria, não que eu fosse antes, mas quando eu decidi que eu olhei para mim e comecei a me fazer perguntas, aí as coisas fizeram sentido, entende? Então, nesse sentido, assim, tem a ver comigo também. Você sabe que você falou que tem 34, né? Eu fiz 38 esse ano. E só agora também eu sinto que eu estou desabrochando. É como se anteriormente, lá nos 20, no começo dos 30, eu fosse totalmente diferente. A gente chega numa determinada idade que a gente sente quem a gente é. A gente sente o nosso valor, a gente sente do que a gente é capaz. E que pena que isso só acontece aos 38, na boca ali dos 40. Porque eu queria que isso acontecesse lá, com os 18, 20 anos. Porque, de repente, com a maturidade que a gente tem hoje, eu sou muito mais madura, acredito que você também, hoje do que há 15 anos, do que há 20 anos. Então, é aquele ditado, né? Queria eu ter a maturidade dos 40 no 20 e viver aos 40 como eu vivia no 20. Então, é uma troca meio que injusta essa. Que pena. Mas dizem que a vida só começa aos 40, né? Que o Eu resto acho é que a vida simulação. eu acho que começa quando a gente larga de ser besta, né? Porque às vezes a Sim. gente. E também tem uma coisa importante que eu queria falar do livro, que assim, tem muita gente que gosta de dizer aí, ai não, eu sou super bem resolvida, eu me conheço, eu me entendo, que não sei o quê. Mentira! Não é não. Se eu pergunto para alguém, até ela responde isso, que um homem pergunta para ela, quem é você? Daí ela fala assim,
eu não sei quem eu sou, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou um monte de coisa. E aí ele fala assim, que bom que você tem essa noção, que ela se deprecia um pouco. Então, aí ele fala, que bom que você tem essa noção, que você tem problemas a ser resolvidos, porque quando alguém diz que eu sou bem resolvida, é mentira. Então, você tem que correr dessa pessoa, porque ela não se conhece o mínimo possível. Porque se a gente se conhece, a gente sabe que tem muita coisa para trabalhar. Eu, por exemplo, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu sou insegura, eu tenho ansiedade, eu tenho muita coisa que eu tenho que deixar para trás. Mas, que nem hoje, eu estava super nervosa para vir aqui. Mas eu falei, tá, eu tenho duas coisas para fazer. Ou eu corro, e aí continua tudo igual, ou então eu enfrento o medo e vou. Pode ser uma porcaria? Pode. Posso falar besteira? Posso. Mas e daí? Tô gerando entretenimento de qualidade para as pessoas, né? Eu posso Muito acabar bom. com a minha carreira antes de começar, né? Aí, já que eu tenho 3 nomes, eu crio uma outra rede social e esqueço essa. Ai, que delícia, gente, é muito bom isso. Esse ponto de vista da autora é muito interessante, né? O negócio ainda nem aconteceu, mas ela já está lá no futuro e sofrendo por antecipação. Então, Que eu queria que doideira você isso. seguisse o roteiro que eu fiz na minha cabeça. Mas não, ela tem que perguntar o que eu acho que ela vai me perguntar. Senão ela vai acabar com o meu roteiro. Eu acho que é uma forma de telepatia, né? A próxima vez a gente vai fazer uma telepatia, né? Eu acho justo isso. Que loucura, né, gente? Já é escritora. A cabeça de escritora já não funciona muito bem. Já é ansiosa, já é... A cabeça do escritor por si só já funciona a 1000 por hora. Agora, eu vi aqui, Dominique, que você tem 9 livros na plataforma, não é isso? Sim. Todos eles têm essa pegada? Então, quando eu comecei, todos eles têm alguma coisa que eu quero passar, assim. Não é uma leitura, nunca posso explicar para não ofender ninguém. Tem alguma coisa para fazer a pessoa pensar. Mas com relação a isso também, eu senti que tem muito preconceito de quem escreve em plataforma. Eu estando 1 ano e 4 meses na plataforma, quando eu comecei, eu, idiota, falei, vou atrás de alguém para divulgar. E as pessoas que divulgam livros também têm preconceito com quem escreve em plataforma. O que eu escutei uma vez de uma pessoa? É uma página grande que faz divulgação de livro e o cara também é escritor. E ele faz parceria. Então eu fui atrás para ele divulgar e ele falou assim, não faço divulgação de quem escreve em aplicativo. Eu só faço divulgação de escritor de verdade. Então eu escutei isso dele. Que então quem escreve em aplicativo não é escritor de verdade. E aí, quando eu fiz essa outra rede social agora, da Dominique, para desvincular dessa outra, e a pegada é outra, assim. 7 pessoas que fazem divulgação vieram atrás de mim. Então, assim, não adianta falar que não tem preconceito com quem escreve aplicativo, porque tem sim. Eu até entendo, porque existe Você não pode generalizar, tá? Não tô, jamais. Mas eu tô falando que existe, sim. Eu passei por isso, entendeu? Não ouvi falar, não me contaram. Aconteceu comigo realmente. Então, eu até entendo que existe um tema específico de aplicativo. O que predomina lá? Máfia, CEO, máfia, CEO, morro. Eu sei que a maioria das pessoas escrevem isso. Eu não escrevo isso. Eu acho que é até por isso que não tenho tantos acessos assim. Eu tenho 1.310.000 de leitura. Mas tem pessoas que têm muito mais que eu. 1 milhão! Tu tem Sim, noção do que é mas 1 milhão de leituras, mulher? eu tenho, mas eu tô falando assim, comparando a quem escreve máfia, morro, essas coisas, ou temas específicos, nossa, é pequeno, entende? Então eu até entendo que tem esse preconceito, porque tem muitos livros lá que realmente tem coisas assim absurdas de estupro, de maltratar a mulher. Então, assim, nos meus livros não vai ter isso. Não é o que eu acredito, entende? Porque por mais que seja ficção, a gente expressa um pouco do que a gente pensa para os personagens. Eu jamais vou escrever uma coisa que deprecie ou alguma coisa do tipo. Então, eu gosto muito de colocar alguma coisa, alguma informação,
alguma coisa que faça a pessoa pensar e que ela possa ter uma leitura agradável. Eu não gosto de temas assim que, por exemplo, as pessoas às vezes criam uns mafiosos bundão. Mafioso que depois o cara maltrata ela de todas as formas, depois a mulher se apaixona. Tipo, pelo amor de Deus, né? Isso é o que a Cada gente um. chama de romantização do abuso, né? A Então, gente luta contra essa romantização de abuso. E é isso aí eu também eu denuncio. Eu, além de descartar, denuncio. Se eu pegar, eu denuncio. Então, eu não vou escrever esse tipo de coisa, sabe? Então, existe uma pressão lá também. Os meus livros também não tem hot. Então, assim, se é o que a pessoa espera, eu gosto de romance fofinho. Porque a minha visão de amor é diferente. Eu não tenho uma visão de amor romantizada como as pessoas têm. Pra mim, não existe essa coisa de amor à primeira vista. Não, vai beber um copo d'água que isso aí passa. Não existe. Você pode ver uma pessoa, se interessar por ela, sentir atração, se apaixonar, mas amor pra mim é construção, é dia a dia, e é uma decisão, se decide amar alguém, entende? Então, romance fofo que eu digo, que eu gosto, é tipo, vai devagar, entende? Você não vai conhecer hoje, já vai, acontece tudo. Não é. Eu confesso que no aplicativo tem, tipo, um cronograma para seguir. Mas eu não escrevo esse tipo de coisa, assim. Mas eu também não critico quem escreve, porque senão, se não tivesse quem lesse, né? Tem muita gente que gosta, inclusive. Então. Sim. O público para esse gênero é bem grande, né? E acaba devorando os outros gêneros. O negócio é escrever. Escreva, não se importe quem vai ler ou não, o número ou não. Pô, tu conseguiu em 1 ano e meio 1 milhão de leituras. Isso é fora de cogitação, assim, isso é sensacional, sabe? Isso é incrível. 1 ano e meio, uma história que não tem nem mafioso, nem hot. Pô, tu tá ali, tu tá lá em 2050 já. Tu tá na nossa frente, assim, brincando. Agora, esse preconceito, né, contra escritores de plataforma, isso acontece sim. Eu nunca peguei. Inclusive, as próprias escritoras, quando eu entro em contato com elas, que elas se inscrevem em plataforma, elas falam assim: ah, eu ia adorar participar do podcast, mas eu sou escritora de plataforma. Eu falei: ah, mas você não tem história publicada? Ah, eu tenho não sei quantas histórias lá na plataforma. Mas não é uma história, não é uma escrita. Você não tem leitor. O que te transforma numa escritora? É só o livro físico? Não, né? Você é uma escritora porque você escreve. Porque você tem leitores. Você tem mais leitor que eu, que tenho 4 livros publicados em formato impresso. Então, assim, elas mesmas já se colocam num lugar que eu sou de plataforma, não tem problema. O negócio é divulgar a tua história. É que você fale sobre o teu livro. Que você tem leitores, você tem engajamento, você tem histórias publicadas. Você tem 9 livros em 1 ano e meio. E aí entra essa questão, né? 1 ano e pouquinho escrevendo na plataforma, já com 9 livros. Como que é o teu processo de escrita? Você leva quanto tempo para escrever um livro, começar outro? Como é que isso funciona com você, Dominique? Então, eu não faço assim, eu tenho só uma ideia central do que eu quero falar. Como eu escrevo romance, então sempre um casal e qual a história central. Mas aí eu só sento e vou escrevendo. Então, geralmente eu levo acho que uns 20, 30 dias para escrever uma história. A primeira que eu escrevi em 7 dias. Porque eu estava muito empolgada. A primeira história que eu escrevi, então eu estava muito empolgada, 7 dias eu terminei. E aí depois nos outros 7 dias eu escrevi mais uma. Então, dentro do prazo de 1 mês, eu escrevi 3. Mas é porque era o começo. E eu fiz curtinha. Agora não. Agora eu já demoro um pouquinho mais de tempo. Porque a gente sente evolução também da primeira vez que a gente escreve
para as outras, vai passando o tempo, a gente sente uma evolução na escrita, no enredo, nas coisas, né? Então agora, e eu preciso descansar também, porque depois que eu crio os personagens, eu crio o ranço deles, eu não quero mais ver aquela história, sabe? Eu falo, nossa, eu que escrevi isso daqui, então, tipo, eu não quero ver falar das personagens, para mim são como pessoas mesmo, eu enjoo delas. E então eu preciso descansar, tipo, uns 15 dias mais ou menos, e aí depois eu volto a escrever a próxima. Você falou que leva de 15 a 20 dias para escrever uma história? Não, as primeiras, as primeiras histórias que eu criei, a primeira eu criei em 7 dias, depois a outra eu escrevi mais 7 dias, porque foi as primeiras, então eu estava muito empolgada. Agora não. Eu estava muito empolgada, então em um mês eu escrevi 3. Porque eu peguei assim e fui o dia inteiro escrevendo. O dia inteiro sentado escrevendo. Mas era só por empolgação. Agora não, depois que a gente vai evoluindo, a forma de escrever vai evoluindo, então agora não, levo de 20, 30 dias para escrever. E aí depois eu paro mais uns 15 dias, porque eu quero me livrar daqueles personagens, entendeu? Porque eles ficam na minha cabeça. Muito rápido. Muito rápido, né, gente? A máquina de escrita. É que isso tem a ver com a minha personalidade também, entendeu? Eu não gosto de começar, não gosto de começar uma coisa e depois, vou ter que parar, meu Deus, vou ter que tomar banho, vou ter que comer. Então, quando eu tô escrevendo, eu quase não como. Eu paro, eu vivo no café, na água e realmente paro para tomar banho e fazer as coisas. Porque é o dia inteiro escrevendo, tipo, umas 12 horas escrevendo. E aí eu tenho crise de enxaqueca também, né? Porque muito tempo em frente à tela do computador e eu uso óculos. Então eu não aguento, eu tenho crise de enxaqueca direto. E aí eu tomando remédio um atrás do outro. Nossa Eu tomo mais Senhora. remédio do que bode come milho. Então. A Amy está falando aqui. O nível de empolgação do escritor vai diminuindo com o tempo na escrita. É igual um casamento. Pô, Amy, ela acabou de falar aqui que escreveu os primeiros em 7 dias. Depois que aumentou aí para 15, 20 dias. Ô, Amy, escreve um livro aí em 7 dias, que eu quero ver. Duvido. Ô, Dominique, esse seu livro, os primeiros, você sabe quantas palavras eles têm? São curtos, são 28 capítulos, eu acho que são, 30 mil palavras, uma coisa assim. São curtos. Os primeiros são bem curtinhos. Aí depois que eu fui aumentando, daí agora eu faço uma base de 60 mil palavras agora. 80 mil palavras é bom, hein? Eu gosto de livro com 80. 60. 70? Não, 60. 70 mil palavras? Não, 60, 60. 60. É porque você tá de fone e não tá escutando. Me desculpa. É que eu não 60 tenho mil muita paciência. Eu não tenho muita paciência para ficar prolongando história, entendeu? Eu sou uma pessoa mais prática. Na vida também eu sou assim, eu não gosto de ficar enrolando. Então eu acho que 60 tá de bom tamanho, 50, 60 tá de bom tamanho. Eu não consigo ficar enrolando muito, ficar cozinhando ali os personagens. Meu Deus, para! Não, mas é um tamanho bom, 60 mil palavras. Eu tenho livros com 80 mil. Nunca passei de 85 mil, eu nunca passei. O Homem do Quarto Andar tem isso, tem em torno de 60 a 70. Sara Castro tem um pouquinho mais, deve ter uns 82 mil. 82 mil palavras. Isso se você transformasse seus livros físicos, dariam livros aí de 200 a 300 páginas. Você pretende fazer seus livros físicos? Sim, já era para ter começado. Inclusive, eu desassociei um nome do outro, um pseudônimo do outro, porque, como eu te falei, eu percebi que o público não é o mesmo. Então, quem vai comprar um livro pago não é o mesmo que vai ler de graça, porque eu já escutei isso 1 milhão de vezes, de tipo, imagina, tem biblioteca, por que eu vou pagar um livro? Então, eu falei, não vale a pena eu ficar aqui divulgando para essas pessoas que não vão comprar. E daí eu desassociei uma coisa da outra. Então, eu continuo lá na plataforma, vou continuar escrevendo lá, mas o projeto de livro físico e de plataformas que pagam vai ser esse agora, esse Dominique. Então, o Giza fica lá só para a plataforma só.
E esse aqui vai ser do livro físico, mas já era para eu ter começado já. É que a gente sempre, eu pelo menos, como eu tenho essa insegurança, eu fico protelando. Não, mas agora não, agora não. Mas eu vou escrever sim. Muito bem. Dessas suas 9 obras publicadas, qual foi a que você mais gostou de escrever? Ah, foi o pedido de uma leitora que ela entrou em contato. É muito fácil responder isso, porque, sem dúvida nenhuma, é a que eu mais gosto mesmo. Ela me pediu, que ela era uma mulher obesa, e o marido dela, que nem ela mesma disse, que é um rato de academia. Então, ela tem uma doença congênita que eu não sei se é assim que fala, doença congênita. Eu não sei, um negócio lá que ela não consegue emagrecer de jeito nenhum. Então, ela pediu para eu escrever uma história de amor entre os dois, mas que ela não emagrecesse no final. E eu falei, e agora, né? É um tema delicado para escrever, né? Porque tem aquela classe, aquela galera que fica falando lá, romantizando a obesidade. E tem a outra parte que diz, você tem que se aceitar como é. É um tema muito delicado esse. Aí eu peguei e escrevi a história para ela, mas ela nem leu também. mas ela não leu. Ela simplesmente não leu. Aí eu perguntei pra ela, posso escrever que foi você que me pediu a história e dedicar a história pra você? Ela, pode, ela não leu até hoje. Mas não tem importância, tá feito. Mas realmente eu gostei muito de escrever essa história, assim, porque foi muito bem aceita e eu acho que eu soube conduzir assim, sabe? No meio termo. Porque as pessoas, que nem eu falei, gostam muito de dizer lá, romantizando a obesidade. Não é o caso. Essas pessoas simplesmente existem. Elas não têm o direito de ser felizes, de amar, de ser amada. Como assim? Entendeu? Quem trata da obesidade é o médico. Não sou eu que vou ficar apontando o dedo na cara dos outros. Então, acho que eu soube conduzir bem a história, mas é a que eu mais gosto realmente. Qual é o nome do livro? Qual é a medida do amor? Qual é a medida do amor, gente? Está lá na plataforma. Você vai colocar quais livros seus no site da Amazon? Eu acho que esse que eu acabei, que tá na Escrive. Esse agora, que você fala, é tudo aquilo que posso ser, tá na, tá na Escrive. Eu acho que eu vou colocar lá. Eu não sei, eu não tenho certeza ainda. Mas talvez eu coloque lá. Porque a minha experiência com a Amazon não foi muito boa, né? Que eu simplesmente fui e coloquei lá. Mas talvez eu coloque, eu não tenho certeza ainda. Muito bem. Quem quiser ler as tuas histórias vai ter que ir para a plataforma Novel, não é isso? Novel Tu. A Amy é escritora de plataforma, né, Amy? Ó, vou botar aqui para vocês, gente. Novel. E a Escrive também, ou Dominique, ou não? Sim, a Escrive eu tô como Dominique, é essa história que você falou, tudo aquilo que eu posso ser. Lá eu tenho uma só, e eu acabei de colocar também lá. Eu não sei, eu ainda tô aprendendo como é que funciona lá. Mas a história lá tá lá por R$11,17. Então, por Muito favor, bem. gente, não deixe uma escritora morrer de fome, por favor, comprem. É tipo isso mesmo, Não gente. é? Por favor. Novel e Escrive, as duas plataformas da nossa escritora. Qual é o teu Instagram, Dominique? Tem dois, tem esse Dominique S, escritora, e tem o que eu tô começando agora, e tem o outro que é Gisautora, @Gisautora. Vou botar aqui para vocês. Dominique.s, escritora, é isso? É Dominique S, sem o ponto, é Dominiques, ponto, escritora. Dominique S, escritora, gente. Já pode seguir ela lá no Instagram para acompanhar. E lançamento, Dominique, tem alguma nova obra sendo processada? Você sobe seus capítulos diariamente? Como é que tá isso? Não, eu não costumo fazer capítulo diário, eu já termino a história porque eu sou ansiosa. Então eu termino, já posto ela inteira já. Eu não tenho essa de ficar cozinhando leitor, não. Eu termino, por isso que eu escrevo 12 horas por dia, porque eu gosto de terminar. E eu posso também desistir no meio do caminho de escrever. Às vezes eu fico empolgada com uma história, se eu lanço um capítulo por dia, no outro dia eu vou ter uma crise de enxaqueca ou falta de vontade, vou largar o leitor na mão. Então eu prefiro terminar tudo de uma vez, postar a história inteira e pronto.
Mas, por enquanto, eu não tô escrevendo nenhuma, porque eu acabei de escrever essa outra, né? Essa é tudo aquilo que eu posso ser. Então, eu acabei de escrever ela, então eu ainda tô, assim, querendo me livrar dos personagens ainda. Então, daí eu vou começar a escrever só daqui a 10 dias. Daí eu vou começar a escrever a outra. Ah, então a gente pode ter lançamento, por exemplo, daqui a um mês, esse ano ainda tem lançamento, então. Esse ano provavelmente Dominique vai postar história na plataforma. Não, Que na delícia. plataforma não. Tá? Não, na plataforma não. Talvez eu comece o livro físico. Talvez. Melhor Porque já ainda, era para eu gente. ter começado, já era para eu ter começado já, sabe? E eu fico enrolando. Mas eu até o final do ano tem que sair. Eu tenho que começar, pelo menos, né? É que eu sou É um obsessiva com as processo. coisas. Eu sou obsessiva, eu não consigo começar e não terminar, entende? Eu Qual é o teu sofro. signo? Eu sou virginiana. Ah, meu Deus do céu! É, eu sou um problema. Virginiana com ansiedade, gente. É o mundo acabando. É isso mesmo. Eu tô com cabeça Coitada. forte. Eu tô com alergia. Eu tô com alergia no corpo emocional, porque eu fico nervosa, eu fico ansiosa. Sim. Nossa, é horrível. Virginiano é metódico, certinho, É, perfeccionista. Agora insere ansiedade numa personalidade dela. Puta, é eu sou o cortar os caos. Eu pulsos. sou um verdadeiro caos. Eu até coloquei isso lá na minha biografia, lá da Escrive. Eu sou um caos, gente. Eu sou um problema Eu sério. tenho uma irmã que é virginiana. Puta que pariu. Só que ela não São é chatos, ansiosa né? Eles assim, são não. bem chatos. Eles são chatos, né? Eu não dou confiança pra ela. Eu deixo ela falando sozinha. Mas ela é extremamente assim, mas ela não é ansiosa. Ela finge um controle ali emocional dela de virginiana, mas por dentro ela está em ebulição. Mas ela não demonstra. Ela fica ali no salto. Você não, você já coloca essa ansiedade pra fora. Caramba! Tá Eu ainda tenho explicado. Ele tá problema. falando que tá explicado. Eu ainda tenho problema de. Eu tenho doença autoimune, né? Eu tenho Hashimoto. Então, você pensa, uma pessoa que. A Hashimoto, ela já te deixa ansiosa por natureza. E aí, a minha mãe também é ansiosa. Faz tratamento de ansiedade há muitos anos. Então, assim, eu já fui criada na ansiedade. A ansiedade já é uma coisa que vive dentro de mim por questão genética. Então, eu sou um poço de ansiedade. De É fato, horrível. É tem que horrível. tratar isso. Ansiedade é punk, gente. Agora, eu vou estar marcando a nossa autora aqui na live, tá? A Amy tá aqui. Deviam fazer uma série sobre essa mulher. Não tem um super máquina, tem que ter a super escritora. Amy sempre engraçadinha, né, Amy? Ah, meu Deus. Eu vou marcar a escritora aqui na live como colaboradora, então vocês vão poder assistir pelo Instagram dela e pelo meu, e claro, pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livro. Ô Dominique, eu vou te falar que para sua primeira entrevista você foi simplesmente maravilhosa. Eu consegui não Você estragar não falou tudo, né? demais. Não, você não falou de mais nem falou de menos. Você não estragou nada. Você falou sobre coisas que são importantes que você vem trazendo no teu livro. As plataformas com essa dinâmica incrível de publicação. É isso, é falar sobre as tuas histórias. As pessoas precisam conhecer que histórias são feitas por pessoas de verdade, por sentimentos, por características. É isso que dá um boom. Então, assim, divulgue. Divulgue sempre que você puder, qualquer oportunidade, divulgue seus livros. As pessoas precisam ler e conhecer. Ela tem 1 milhão, hein, gente? Mais de 1 milhão de leituras na plataforma. Então já corre lá para seguir a nossa autora também. Ah, que delícia! Querida, só te agradecer e desejar todo o sucesso do mundo para você. Obrigada, tá? Eu que tenho que agradecer. Muito obrigada. E eu tenho certeza que quando eu falei que eu era caipira, você achou que eu não ia fazer direito. Porque eu tava com essa ideia. Eu falei para todo mundo, falei, meu Deus, se arrependimento matasse, eu tava morta. Eu quero fugir, eu quero fugir. Eu quase desisti, quase desisti.
Porque eu Não, falei, peraí, gente, eu vou você estragar falou que eu o quê? que quando você me chamou, eu falei assim, eu sou caipira, não vai dar certo, não sei o quê. Aí eu falei que talvez você tenha pensado que isso não ia dar certo. E eu fiquei com esse pensamento, meu Deus, eu vou estragar o negócio da mulher, gente, eu não posso fazer isso com ela. Mas eu consegui não Dominique, estragar. tem uma coisa sobre mim que pouquíssimas pessoas sabem. Eu nunca, nunca acredito que vai dar errado. Porque para dar errado, eu tenho que ter desistido. E enquanto eu estiver tentando, trazendo pessoas com diversos perfis de personalidade, de escrita para o meu projeto, é sinal de que eu estou aqui, tentando, e que eu não desisti. Eu não vou desistir dos meus escritores, porque eles se sobrejulgam caipiras, tímidos, escritores que não merecem ser publicados ou divulgados de maneira nenhuma. Então, assim, eu em momento nenhum pensei que fosse dar errado. Eu queria justamente que você usasse a experiência da entrevista para ultrapassar os seus limites. E olha que trabalho esplêndido. Você foi além do que você imaginou. A gente bateu papo, a gente conversou. Você riu, que é uma coisa difícil para uma pessoa ansiosa. A pessoa ansiosa, ela não ri, porque ela está 20 vezes ali no cérebro dela, ó. Dum, 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 dum. Então, ela não para sorrir. Ela não para experimentar o agora. Ela está sempre lá na frente. Sim. Então, assim, olha quantas barreiras você ultrapassou em 1 hora de entrevista. Então, assim, para eu achar que o negócio vai ser muito ruim, eu tenho que desistir. E eu não desisto de vocês. Obrigada, tá? Eu que agradeço a oportunidade. Eu fiquei muito contente de que você deixa as pessoas à vontade, né? Porque quando eu entrei na sua rede social que você me fez o convite, eu falei, não, vou ver quem que ela é. E aí eu vi algumas lives, inclusive algumas eu assisti, e falei assim, nossa, tanta gente, tanto escritor inteligente, não entendi nada que ele falou. O que eu vou falar lá? Eu não tenho conteúdo nenhum. Então, mas você deixa as pessoas muito à vontade, então eu agradeço muito e eu gostei bastante. Muito obrigada. Que maravilha! Ei, meu querido, um beijo para quem ficou aqui com a gente até agora. Quem entrou, quem saiu, quem vai assistir depois. Dizer que eu volto hoje mais tarde com mais live literária. Obrigada, gente. Dominique. Beijo, obrigada.